13, os versículos 34 e 35, e antes de ler, eu quero também pegar esse momento para Flores em Vida, né? Como é maravilhoso ver Maria no nosso meio, né? Como é maravilhoso. Maria, tu és uma bênção, Maria. Tu exala o amor do Senhor, Maria. Como Maria é Maria, né? Maria é aquela que escolhe a boa parte. Maria é aquela que escolhe ficar aos pés do Senhor. Maria é aquela que escolhe o chocolate, como o menininho falou aqui na oração. Porque quando a gente vem para a casa do Senhor, a gente não só vem receber chocolate, não. A gente vem receber tantas bênçãos, que é melhor do que chocolate. Amém? Vamos lá. Você já abriu em João 13? Se Cris estivesse aqui, ele diria assim, João 12 mais 1, né? 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos amei uns aos outros. Nisto, o 35, conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Deixa eu pegar agora a minha cola aqui. Eu poderia simplesmente citar esses versículos e não comentar mais nada, mas é impossível não fazer um comentário breve sobre essas verdades arrebatadoras que Jesus nos traz, né? Então a primeira coisa que eu quero que a gente pense nessa manhã é sobre essa verdade contida aí no livro de João. E Adriane e Vinícius, me perdoem, mas eu fiz uma transformação no slogan de vocês. No lugar de colocar acolher é amar, eu botei amar é acolher. Eu quero partir do geral. Eu quero partir daquilo que nos move. E o que deve nos mover é o amor. Então preste atenção. O que esse contexto de João 13, 34 nos leva a pensar? Jesus está no cenáculo dando suas últimas instruções aos seus discípulos quando falou esse novo mandamento. Mas sabe o que é interessante? É porque esse novo era novo. Vocês estão aqui. Pessoal de casa, eles estão aqui, eles vão responder essa minha pergunta. Esse mandamento era novo e pastor Moisés não pode ajudar, certo? Os universitários não podem ajudar. Esse mandamento era novo? Você tem certeza disso? Pastor Samuel, em memória. Pastor Moisés, esse mandamento era novo? Vocês estão certos, palmas para vocês, palmas. Vocês estão certos, esse mandamento não era novo. Mas o que é que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo algo novo, em algo que já havia sido dito lá no Antigo Testamento. O Senhor já ordenara sobre o amor a Ele e também o amor ao próximo como a si mesmo. Jesus, porém, apresenta, ele trata o amor sob uma nova perspectiva, por duas razões. Primeira razão, Jesus aqui está falando nesse novo mandamento, de um amor sacrificial, modelado, segundo o amor dele. Como bom nordestina, preste atenção aqui no versículo 34, a expressão quando ele diz, repara nessa expressão, assim como eu. Assim como eu se refere a quem, igreja? Oh, diga isso mais forte nessa manhã festiva. Assim como eu se refere ao quem? Assim como eu se refere a Jesus. Ele estava deixando uma referência. Você não iria amar como você achava. Você não iria amar como você pensava. Você não ia amar segundo a sua conveniência. Mas você deveria amar segundo Ele amou. E isso é arrebatador. O amor sacrificial, assim como eu. Rebeca, você deve amar assim como eu. Assim como eu. E a segunda razão desta nova perspectiva se dá que esse amor é produzido por meio da nova aliança, pelo poder transformador do Espírito Santo.
Nós, de nós mesmos, não somos capazes de fazer. E segundo a minha grande amiga, que assim posso chamar, a missionária Sil, é Deus purinho. Porque isso só pode ser feito através de Jesus. Ninguém pode praticar esse amor senão pelo poder de Jesus e pela influência do seu exemplo. Nós não temos essas características, habilidades ou competências. Então, meus amados, falar de amar na perspectiva bíblica é elevar o padrão. Não é segundo Viktor Frankl, não é segundo qualquer filósofo ou poeta. Porque nós não estamos aqui para falar do que achamos ou pensamos, mas nós estamos aqui para falar do que Jesus nos instrui, nos ensina. E isso é maravilhoso. E aí, para arrematar, esses 2 versículos, eu poderia encerrar a pregação aqui. Ele disse o mais, ele não só ficou a ensinar sobre esse amor nessa perspectiva, ele disse mais, que nós seríamos o quê? Conhecidos. Chay tá aqui, ligado, você um pouco distante. Nós seríamos o quê? Não, gente, eu tenho uma professora de escola dominical dentro de mim, então por favor, acompanhe. Nós seríamos conhecidos pelo quê? Pelo amor. Mudei a pergunta, Chay, enfraqueceu a resposta. Eu tenho uma tia Luzimar, olha a minha pretensão. Eu tenho uma tia Luzimar dentro de mim. E essa tarefa, gente, quando eu escrevia e esboçava aqui, eu comecei a pensar, gente, que grande incumbência é essa? Que grande tarefa, amar como Jesus amou. E eu fiquei pensando, Senhor, é muito difícil. Senhor, é muito difícil, porque tem hora que a gente quer matar. Meu Deus, mas Ele nos chamou, não para fazermos sós, mas com a ajuda dEle. E o Espírito Santo está aí para nos ajudar e nos ensinar. E quando eu pensava, sobre essa grande incumbência, eu me lembrei de um pensamento de Albert Einstein. Eu deveria botar Chay para falar bem bonito, a pronúncia do nome, mas vocês entenderam quem é. E ele disse o seguinte: quando recebemos um ensinamento, devemos receber como um valioso presente e não como uma dura tarefa. Eis aqui a diferença que transcende. Isso não é uma dura tarefa, é um valioso ensinamento. Você pode repetir comigo? Amar não é uma dura tarefa, é um valioso ensinamento. Amém? Eu mudei. O líder agora não é acolher, é amar. O líder agora é amar, é acolher. O tema proposto pelo líder, na minha perspectiva, traz essa frase tão impactadora. E isso me faz lembrar de umas figurinhas. Agora vamos revelar a geração que eu faço parte. A geração dos anos 80. Eu não sei se você lembra de umas figurinhas que tinha assim, amar é. Alguém lembra? Para eu não me sentir só, nem velha. Que maravilha. Eu estava sexta-feira pregando em uma igreja, e aí o pastor começou a falar até os 25 anos, E eu disse, e eu levantava a mão, quem tem aqui até 25? E o povo levantava a mão, fiz, Jesus, se ele pedir até os 40, acho que só eu levanto. Mas nos anos 80 tinha umas figurinhas que traziam, esse slogan, amar é. E o interessante é que eu fui buscar a história dessas figurinhas, e essas figurinhas ganharam essa fama mundial, mas de forma pretensiosa. Na verdade, era a namorada que escrevia de forma ilustrada para o seu namorado. E aí colocava esses bilhetinhos escondidos para que ele pudesse encontrar. E para surpresa dela, mulheres, não fiquem com raiva, nem se sentindo inferiores. Não, seus maridos fazem outras coisas. Mas para surpresa dela, ele guardou todos os bilhetinhos. Se eu for perguntar a Cris se ele tem todos os bilhetinhos, eu acho que eu vou me frustrar, Mas ele faz outras coisas.
Mas ele tinha todos os bilhetinhos do Amar é. E aí eles chegaram e apresentaram a um jornal lá nos Estados Unidos, e a edição ficou encantada com aqueles bilhetes e resolveram publicar. E aquilo se tornou, né, algo mundialmente conhecido. Mas você pode estar me perguntando, como é que Rebeca sai de João, vai para Amar é, e o que é que ela quer com isso? Eu quero pensar sobre o que é amar. Quando eu me lembrei daquelas figurinhas que traziam formas descritas do que é amar, eu fiquei pensando, nós como povo de Deus, o que é que nós falaríamos sobre o que é amar? Então, nessa manhã, eu convido a você a pensar comigo, a refletir, a ponderar sobre as implicações de amar. Você pode baixar a sua cabeça? Senhor, nos ajuda a não simplesmente, Pai, a denominar, identificar e saber as implicações do amar, mas nos ajuda, Pai amado, a vivenciarmos, nos ajuda, Pai, a experimentar isso nas nossas vidas, o amor, o amar diariamente, em nome de Jesus. Amém? Então a primeira implicação que eu quero trazer essa manhã, e eu estou correndo, é amar é verbo transitivo direto. Meu Deus, que ousadia! Me perdoe os amantes da língua portuguesa, me perdoe os professores, mas amar é verbo transitivo direto, e eu fiquei a pensar sobre isso. A língua portuguesa entende que os verbos transitivos são aqueles que necessitam de complemento para construir o predicado, porque ele em si não tem sentido. Então ele precisa de complemento para concluir a informação transmitida. Amar. Amar o quê? A quem? Amar faz com que a porta seja aberta para fora. E aí isso me faz lembrar de uma citação de um filósofo chamado Kierkegaard, que ele fala sobre a felicidade. Ele diz que a felicidade abre-se para fora e ela fecha-se exatamente quando você tenta abrir para dentro. E amar segue esse mesmo caminho. Amar faz com que a porta seja aberta para fora. Amar pede complemento. Amar faz que sejamos rápidos para ver a necessidade do irmão. Amar faz sairmos da superficialidade. Amar faz com que sejamos ágeis para estender a mão. Amar nos leva a sermos profundos e não periféricos nas nossas relações. Amar faz com que encontremos o irmão e não a nós mesmos ou as nossas necessidades. Amar faz com que a gente eleve a visão. Amar faz com que eu deixe de olhar para mim e encontre o outro. Amar me faz ter intencionalidade na pergunta: tudo bem? Amar faz com que essa pergunta ela não seja um mero cumprimento, mas seja de fato uma intenção de saber como vai o meu irmão. Quantas vezes você já perguntou, e eu, tudo bem, apenas como um rito? Oi, Chay, tudo bem? Mas sem interesse. Mesmo vendo que Chay em suas expressões mostravam que a sua resposta não era coerente com aquilo que expressava. Eu quero desafiar você agora, e a gente está correndo contra o tempo, mas eu quero desafiar você agora para perguntar para a pessoa do teu lado: tudo bem?
aí? Eu acredito que a pessoa que estava do seu lado, essa pessoa respondeu assim, tudo bem. Mas a expressão dela foi coerente com a resposta? Você percebeu isso? Você gastou um pouquinho de tempo ou um pouquinho aí da sua atenção para fazer essa verificação? Sim ou não? Se não, traz isso como prática na tua vida. Tudo bem? Essa pergunta feita com intenção e não apenas como um mero cumprimento. Então, amar é verbo transitivo direto, porque pede complemento. E esse complemento não está em mim. Está onde? Na direção do outro. Eu vou fazer uma coisa que meu pai amava, sabe? Ele amava quando a gente dizia assim, olha para o seu irmão que está do seu lado, ou então repita. Mas em memória a ele eu vou fazer isso. Então, olha só. Repete comigo. Amar é verbo transitivo direto. Aí olhe para seu irmão agora, em homenagem a Painho, e diga assim, ei, amar pede complemento. Amar é um estilo de vida. Em Romanos, Paulo mostra, além do combate que travamos com a velha natureza, que insiste em se amostrar, ele trata da dinâmica espiritual que possibilita uma saudável dinâmica no corpo de Cristo. E ali a partir do capítulo 12, a gente vai ouvir Paulo instruindo e orientando a igreja. E para ter essa participação especial e a gente andar mais rápido, né? Chay está aqui para me ajudar. E você pode abrir a sua Bíblia em Romanos 15, do versículo 5 ao 7, mas a gente, para correr, Chay já vai lendo, tá certo? Amém. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Meu Deus, só esses pontos aqui daria uma outra ministração, uma outra reflexão. Mas eu queria te chamar para atentar, você que conseguiu abrir em Romanos 15, ao título desse capítulo. O que está escrito aí na tua Bíblia, acima desse capítulo? Agora eu estou entendendo vocês em um dialeto, né? A simpatia e o altruísmo. A simpatia e o altruísmo. Alguém tem outra especificação? Imitação. O que mais? Amar ao próximo como a si mesmo. Em uma tradução lá em casa eu encontrei agradar o próximo e não a si mesmo. Que confronto, para não dizer que tapa na cara. Jesus mais uma vez está dizendo, ei, não é sobre você. Paulo nos instrui, através de Paulo, claro. Paulo nos instrui a como deve ser o nosso viver. Mostra a necessidade de comunhão. Apesar de nossa multiplicidade, eu sou diferente de você. E você é diferente de mim. Mas somos corpo. Somos uma unidade. E essa unidade, ela deve ser verdadeira. E ela também deve ser aparente. Ou seja, ela precisa ser visível. Ela precisa que as pessoas percebam que nós, apesar das nossas diferenças, somos corpo. Somos corpo. E aí é interessante, gente, quando a gente pensa nessa questão, né, do agradar, a gente não está falando aqui do bajular, a gente não está falando aqui dos panos quentes, mas a gente está falando aqui do propósito, o qual nós fomos criados. Porque quando nós amamos ao irmão, quando nós estamos interessados, quando há intencionalidade, nós estamos glorificando a Deus.
E esse não é o nosso chamado? E essa não é a nossa finalidade? A glória do Pai, a glória de Deus. Então a gente não deve esquecer que esse propósito de agradar, de amar, envolve a glorificação do próprio Deus. E aí eu me lembro daquela canção. Cantar na frente de Tchá e de Vanderlei não é fácil, né? Mas eu fui até a geração 2000, a música que cantou aquela de Vanderlei, não era? Que foi nos congressos do Judemec. Eu fui levada, pastor Daniel, né? Botando Vanderlei para compor. Bora, irmãzinha. Fui levada, acho que foi em Caruaru. Foi em Campina, foi na universidade, não foi isso? Não, já, sem datas. Sem datas, né? Eu já disse que era da geração 80, né? Aí já vem com 98. Então vamos lá. Tem uma música que diz assim: somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família. Canta comigo. Sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. E tem mais verdades. Uma família vivendo compromisso, o propósito de amar. O grande amor. Agora diz de isso, Cristo, olhando para teu irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Mas quando a gente canta essa canção, a gente pensa mais no que o irmão fez. Que nada, vivendo sem falsidade. Ai, só se for mesmo. Irmão, escolha outra perspectiva. Escolha a perspectiva que Deus resolveu olhar para você. Escolha essa. Porque nós temos muitos motivos para dizer isso, aquilo, outro. Mas também nós encontramos propósito em não ver dessa forma. E propósito, na matemática cristã, é muito maior do que justificativas. Amém? Então amar é um estilo de... Se você estivesse na escola, você não receberia hoje uma estrelinha. Então vamos lá, amar é o quê? É um estilo de vida. Amar é verbo transitivo direto. Amar é um estilo de vida. Amar é acolher. E aqui eu não vou ler, né? Lucas 10, do 29 ao 37, a parábola do... Vou? Não. Cola aí, rápido. Cola. Vamos lá. Lucas, volta alguns capítulos. Lucas. Lucas 10. Quem achou? Lucas 10, o 27. Isso, te achou primeiro. Eu fiquei no 9, por isso que eu não achei. O bom samaritano. Então vamos lá. Devemos ajudar. O que é que essa passagem bíblica ela nos ensina? Devemos ajudar de forma prática aqueles que estão em nosso caminho. Preste atenção à palavra prática. Eu conheço um rapaz que ele diz que acha muito interessante quando alguém chega tendo o poder de fazer e diz assim para o irmão: irmão, eu vou orar por você. E eu brinco com ele toda vez que ele está me contando uma coisa, aí eu brinco, né? Isso não está certo, né, pastor? Isso não está certo. Mas eu brinco dizendo assim: eu vou orar por você. Mas orar também envolve ação.
Então devemos ajudar de forma prática aqueles que estão no nosso caminho. Quem é o teu próximo? O teu próximo, eu encontrei essa definição, é toda pessoa que está ao alcance da nossa mão. E aí a gente pensa, né, na nossa visão, no nosso entendimento limitado, alcance da minha mão, então aqui já não está, por uma questão física, geográfica, mas o próximo é aquele que está ao alcance da tua mão, contribuindo. O próximo é aquele que está ao alcance da tua mão, ligando. O próximo é aquele que está ao alcance, não geograficamente ou fisicamente. Moro no centro, Maria mora no Santo Antônio, né, Maria? Ontem eu tentava ligar para a manhã, para saber se eu podia já pegá-la, que ela estava na casa das minhas tias. 1 hora. Ligando, dando ocupado. 1 hora, eu disse, manhã, com quem tu estava falando, mulher? Ela com Maria. Próximo é aquele que está ao alcance da nossa mão. Provérbios 3, Chay, 27, se você quiser acompanhar, Provérbios 3, 27. Não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Lê de novo, Chay. Não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. A passagem do bom samaritano, ela evidencia o fato de nossa ajuda ser prática e direcionada a todos. Repita comigo isso, prática. Você já está pedindo a Deus para eu terminar? Eu já estou no penúltimo ponto, irmãos. Com entusiasmo. Maria, tu não vale, Maria. Diga assim, prática. Isso, maravilha. E direcionada a todos. Não é a alguns. Não é. É a todos. O bom samaritano, desprezado pelos judeus, é quem estende a mão ao homem moribundo à beira do caminho. Amar, meus amados, amar não nos direciona a apenas fazer por aqueles que amamos e servir apenas aqueles que são próximos ao nosso coração. É muito fácil ajudar Saulinho, apesar das raivas que ele faz, mas é muito fácil. Saulinho é do coração. Mas e a um desconhecido? Cris diz que eu me envolvo rápido. Se a pessoa está ali, perdida, quando ele olha, eu já estou ali. Não, olha, você vai ali, tal coisa. Menina, deixa de se intrometer. Eu falei, mas eu tinha a informação. E eu falei assim, não vou me envolver. Mas quando eu vejo, eu já estou. Né? Porque amar, e é muito mais do que isso que eu estou fazendo. Amar é servir apenas aos que, não apenas, na verdade, aos que estão perto do coração. Porque se a gente faz assim, se a gente age assim, isso é uma limitação da ação misericordiosa de Deus estendida a todos os homens. Eu acho que meu tio Carlinhos há de concordar que eu acho que manhã faz isso aqui demasiadamente, que a gente já tem que fazer manhã, tá bom. Mulher, te aquieta. Essa mão, não limitar a ação dessa mão, porque quando você limita, você está limitando a ação misericordiosa de Deus, estendida a todos os homens. Precisamos nos lembrar que Deus nos amou, quando ainda era o quê? Ímpios, pecadores, sujos, inimigos. Porque então ocultar este amor aos que estão nesta mesma situação que antes estávamos? Eu caminho para o fim. Amar é o quê? É acolher.
Você pode repetir? Amar é acolher. Amar é validar quem somos. Amar é validar quem somos. E nós somos discípulos. E aqui eu caminho para o fim. Cris, se tu quiser já ir trazendo manhã. E aqui eu caminho para o fim da forma que eu comecei. Em João 13. Mas prestando atenção ao versículo 35. Nisto conhecerão que vós sois meus discípulos se o quê? Se amardes. Não devemos esquecer a prática do amor. A prática do amor é a evidência de que somos discípulos de Cristo. O mundo vai nos conhecer não pela nossa liturgia, não pelos nossos dons, não pela nossa habilidade. O mundo vai nos conhecer pelo amor. Não é a tradição. Mas o mundo nos conhecerá não como caridosos, não como pessoas boas, não como qualquer pessoa, mas como discípulos pelo amor. É pelo amor, é pelo amor. Atos 16, 14 e 15, Chay, lê para mim. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Lídia, projeto Lídia. Lídia, a inspiração do projeto é a comerciante de coração generoso e hospitalidade acolhedora, que se mostrou fundamental no trabalho missionário. Quantos exemplos nós podemos citar? Quantos exemplos nós podemos em nossas vidas mostrar? Quantos exemplos de pessoas que amaram e olharam não apenas para as suas necessidades. E ontem, quando eu preparava, não é? As últimas ponderações, eu falava para a manhã e cheguei a esse ponto. E nós ali recordávamos de tantas coisas. E flores em vida, né? Flores em vida. Meu Deus, Samara, como eu fui abençoada pela sua vida. Como Deus foi evidenciado através da sua ação. E como a minha família foi acolhida através do seu gesto e de Daniel. Porque amor é isso. Amor é fazer. Amor é prática. E quantas outras pessoas eu poderia citar aqui na minha trajetória que mostraram, que evidenciaram esse amor, que entenderam que o amor é verbo transitivo direto, que entenderam que o amor é acolher, que entenderam que o amor é estilo de vida, que entenderam quem eram, pois eram discípulos de Jesus. E eu quero finalizar com as palavras do pastor Moisés no seu sermão do dia de missões. Ele disse assim: a missão é feita quando a igreja vive a unidade e a generosidade. Não podemos viver para o horizonte, para as realizações pessoais, para a realização material ou carnal. Não é apenas olhar para frente, e sim olhar para cima, sabendo que o Deus que deu e proporcionou nas nossas vidas, nos deu e proporcionou não para o nosso desfrute egoísta e individualista, mas Ele nos deu e nos proporcionou para sermos agentes de Deus, para abençoar. Amar é validar quem somos. E somos discípulos de Deus.
Graça e paz. Esta poesia é da nossa querida irmã missionária Duvalina Barreto Bezerra, filha desta igreja que está há muito tempo andando por aí. Irmã da nossa querida Daci, de Duvalina Barreto Bezerra, súplica ao amor. Ó ágape, encarna-te em mim, expressa-te através de mim. Na minha língua só tu encontres meio de comunicação. Quando eu revolver-me em emoções variadas, cada pulsar das minhas células, cada vibrar do meu coração, seja só tu sentimento em operação. Não deixes que a minha mente em raciocínios lógicos possa encontrar solução fora de ti. Que nunca o meu pensar seja mais forte que o teu sentir. Faz-me compreender e entender com o teu saber, para que eu não saiba outro saber a não ser o teu. Ó ágape, quero entregar, renunciar, não só coisas, objetos, interesses. Quero dar-te a mim mesma. Porém, ajuda-me que na entrega a doação encontre razão em ti. Que seja só por ti, unida a ti, dando-me a ti a maior dádiva. Confesso que se depender de mim não poderei revelar-te, porém confio que a geração é possível, porque tu estás em mim. Pela suprema natureza do Deus que é ágape. Quem ama sai do território do discurso para engajar-se na ação misericordiosa. Eu quero que você feche os seus olhos nesse momento. E eu queria que você estivesse nesse instante perguntando-se: eu tenho sido uma fonte exuberante na qual os sedentos encontram refrigério? Eu tenho sido um celeiro transbordante onde os famintos podem saciar sua fome? Eu tenho sido um mensageiro de esperança onde os atormentados pelos dramas da vida podem buscar paz? Eu tenho sido um embaixador da verdade onde os errantes podem encontrar o caminho? Eu tenho sido um amigo fiel onde as pessoas aflitas podem encontrar uma palavra de conforto? Eu tenho sido um conselheiro, conselheira sábio, onde as pessoas confusas podem encontrar o caminho da vida? Eu tenho sido um bálsamo do céu, onde há necessidade. Eu tenho sido alguém que torna o ambiente onde eu estou melhor, porque transmito a graça de Deus e suas mãos, e em minhas mãos fluem a misericórdia. Eu não sei qual é a sua resposta para todas essas perguntas, mas fica o apelo: ame, ame e faça isso agora. Pai, nos ajuda
Como a poesia diz, não encontramos em nós razões, mas o Senhor vive em nós e através de Ti evidencia, Pai, nas nossas ações e não só em nossas palavras, o Deus que és, Ágape, em nome de Jesus.